Eu acho muito careta, assim, estar a falar de números aqui explícito para toda a gente. Eu não gosto, não me sinto confortável, faz-me parecer daqueles marqueteiros aí de Lamborghini. E eu sou o oposto a isso. Então, enfim, mas para te explicar aqui um bocadinho do meu sucesso, eu tenho de falar em algum número, não é? Então, utilizei o exemplo aí dos 6 dígitos, muito utilizado aqui no marketing digital. Mas a verdade é esta: situação 2020. Pandemia, o negócio que eu tinha deixou de funcionar, super correlacionado com o turismo. Depois disso, o que é que eu decidi fazer? Fui para o fundo de desemprego, foi a minha sorte, foi aquilo que me salvou durante aí de uns meses, na pandemia. Tive duplamente sorte porque saiu uma nova lei que quem tinha o desemprego e ficou, calhou no período de confinamento, aquilo alargou mais uns meses. Então, no meio disto tudo, ainda tive sorte, por isso é que o pessoal costuma dizer, foi só mérito, tudo graças a mim. Nada, foi tudo talento, nada sorte, não é assim esses chavões aí meio alucinados, tipo, porque não é verdade, é preciso, no meio disto tudo é sempre preciso sorte, mas para te explicar, então como é que eu consegui passar de desemprego para 6 dígitos por ano, tá? 6 dígitos de faturação, tá bem? Não é de lucro, são coisas completamente diferentes. Então vamos utilizar os termos corretos aqui, que é para estarmos todos sintonizados na mesma página, tá bem? Então, eu já sabia marketing digital, tá bem? Então, tu podes pensar que, ok, eu estou desempregado, mas eu não tenho nenhuma skills, quando na verdade era o oposto. Para a outra empresa, eu já fazia o marketing digital para a outra empresa que nós tínhamos. Então foi só pegar nas minhas habilidades, nas minhas skills e começar a vendê-las, tá? Então em vez de utilizar no meu negócio, não dava porque foi à falência, comecei a utilizar no negócio de outras pessoas e para isso cobrava um X mensal. E para que tu tenhas noção como é que as coisas funcionam, eu comecei com serviço de gestão de tráfego pago e gestão de redes sociais e comecei por valores ridículos. Tipo, quanto? Tipo, 60 euros por mês, 75 euros por mês. Porque nessa primeira fase, o mais importante não era ganhar logo 6 dígitos por ano ou ganhar 10 mil por mês ou uma coisa assim. O objetivo era validar aqui o meu modelo de negócios. Então, hoje em dia, nesta era de é tudo dinheiro, dinheiro rápido, dinheiro fácil da internet, essa é a ideia que te vendem, não é? Pelo menos aos mais miúdos. O pessoal que tem mais idade, claro, não vai nessa cantiga. Pode parecer que, opá, vamos começar e 2 ou 3 meses e aquilo fica a bombar. Não. Então, eu que já tinha experiência, então eu que já tinha negócios, eu que já tinha skills, eu que já tinha habilidades, mesmo assim comecei não do zero porque tinha essas habilidades, mas em termos de faturação comecei mesmo muito, muito, muito baixo. No meio disto tudo, mais uma vez, consegui sobreviver porque tinha o fundo de desemprego, senão não conseguia, tá? Mas a situação era caótica ao ponto de a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, portanto era muito caótico. E ela também não estava a trabalhar, tá? Porque na empresa já estávamos os dois juntos. Então foi uma situação caótica, tá bem? E como era uma situação caótica, eu tive de fazer acontecer. Que eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas não faz. Então as pessoas ficam confortáveis. Aquilo que eu olho para a realidade portuguesa é que muitos casais, muitos filhos estão em casa dos pais, e estão confortáveis com o que estão, não têm contas para pagar, isso realmente é muito confortável e depois não fazem aquilo que tem de ser feito. Então eu fui posto sob pressão e tinha de fazer acontecer, tá? Porque estávamos sozinhos naquela altura, estávamos mesmo sozinhos e na por cima foi uma altura de isolamento mesmo em relação aos amigos, familiares, não é? Com os confinamentos. Então a gente teve de fazer acontecer. Primeira fase, cobrar muito, muito barato, validar modelo de negócios. E como é que eu fiz a prospecção? Eu fiz a prospecção de duas, três maneiras diferentes. Primeiro, mandei DMs no Facebook, Instagram, portanto, mensagens frias. Na verdade, até cheguei a ir ao LinkedIn. Eu não tinha LinkedIn, criei só por causa disso. O que é que eu fazia? Tu, se mandares muitas mensagens frias, as redes sociais vão-te bloquear as contas. Então, o que é que eu fazia? Mandava 5, 6, 7 mensagens no Instagram e à lupinha e à localização,
procurava negócios aqui cá perto e mandava mensagem, tá? Não mandava mensagem, e é isto que as pessoas pensam logo, é tipo, vou mandar mensagem a explicar todo o meu serviço. Não. Eu fazia de conta que era um cliente. Então eu mandava só um olá, um oi, uma boa tarde, tudo bem. Porque aí aumentava as minhas taxas de resposta, porque algumas pessoas vão ver um olá, vão pensar que eu sou cliente, vão responder. E a partir daí já me dá alguma abertura para eu me poder explicar, tá? Então, eu fazia isso, enviava 5, 7 mensagens, 10 mensagens e passava para outra plataforma. Fazia isso no Instagram, depois ia para o Facebook, depois do Facebook ia para o LinkedIn. Só que na altura, no LinkedIn, não sei se ainda é assim ou não, já não utilizo esse método, mas na altura era o seguinte: tu tinhas de ter a conexão para poder enviar mensagem. Então no LinkedIn tinha mais um passo, que era tipo, primeiro mandava os convites de conexão, depois a pessoa aceitava e assim que a pessoa aceitava eu mandava mensagem. Dessa forma eu conseguia um bom volume de mensagens, porque fazia tipo uma ronda, Facebook, Facebook, Instagram, LinkedIn, depois fazia outra ronda, Facebook, Instagram, LinkedIn, depois fazia outra ronda, Facebook, Instagram, LinkedIn. E ia fazendo isso. Tipo, eu por dia eu acho que mandava umas 100 mensagens, 100, 150 mensagens. E consegui clientes assim. Curiosamente, bem, eu não vou dizer o nome para não estar a revelar aqui o nome da pessoa em questão, mas ainda tenho um cliente dessa altura que eu enviar mensagens, tá? Então, sim, enviar mensagens frias resulta. Só precisas de um telemóvel, tu de certeza tens um telemóvel. Portanto, se tiveres uma situação parecida com a minha, sim, lembra-te de mandar mensagens frias resulta. Agora, não vai resultar só enviar 10. Não, eu fazia isso da rotina, então fazia todos os dias, tá? Todos os dias fazia isso, tinha esse processo, tá? Essa foi uma das maneiras. Outras maneiras, ligar. Pá, essa foi a que mais me custou, mas foi essa que me fez dar a ponta para o próximo passo, tá? Então o que é que eu fazia? Eu comecei a atender alguns consultores imobiliários, eu vi que conseguia ajudá-los e sabia que, tipo, nos sites das imobiliárias, Remax, assim, está lá o número deles, então eu pegava o número e ligava, tá? Também consegui clientes assim, também funciona. Apesar de que cortava-me o coração para alguém que é introvertido como eu, pá, estar a fazer aquelas chamadas é doloroso, pá, não vou mentir, está bem? Foi muito doloroso para mim, tá? Outro método, na altura existia uma plataforma tipo. Aquilo não era bem OLX, apesar de eu ter tentado o OLX, cheguei a tentar, mas a maioria do trabalho que vinha era tipo construção de sites e coisas assim, que eu não tenho à vontade, então acho que nunca, do OLX nunca cheguei a puxar ninguém, mas havia tipo os acho que era uma plataforma onde tu colocas lá os teus serviços e depois tens vários pedidos de orçamentos, tá? Cheguei a utilizar muito essa plataforma. Tu tens de comprar créditos, tá? Tens de comprar créditos, mas aquilo deu-me vários clientes, tá? E os clientes com um ticket mais alto até vieram dessas plataformas, está bem? Então, chamadas frias, mensagens frias, essas plataformas tipo que já têm tráfego, OLX, Zask, fixando, acho que era isso, fixando, agora lembrei. Fixando, onde tu compravas créditos e podias colocar lá os teus serviços e era uma coisa assim. E eu consegui clientes por aí também, tá? Depois, quando aconteceu vir os primeiros clientes, o meu ticket foi naturalmente progredindo, porque no início eu cobrava pouco porque não sabia o que estava a fazer, tá? Depois, como sabia o que estava a fazer, fui ganhando experiência, fui ganhando confiança, fui aumentando o meu ticket. Também fui aumentando o número de coisas que eu de repente juntei-me a um designer, já podíamos fazer páginas, já podíamos fazer criativos, já podíamos fazer websites, portanto o número de coisas que eu fazia também foi começando a aumentar, mas a diferença maior veio quando eu consegui fazer tráfego pago para o meu próprio negócio, tá? Porquê? Porque aí eu já não tinha de estar todo o dia a mandar mensagens, tá? Já não tinha de estar todo o dia a fazer chamadas. O que é que eu fazia? Fazia tráfego pago, as leads caíam, o objetivo era gerar leads o mais barato possível, mais barato possível, e depois a partir daí entrar em contato com elas. Só que para mim já custava muito menos aquela chamada. Porquê? Porque quando estás a fazer chamadas frias, estás a interromper a pessoa não te pediu que tu ligasses, então é muito chato. Quando tu estás a utilizar tráfego pago, foi a pessoa que se inscreveu a preencher o formulário. Portanto, a pessoa está-te a pedir informação e tu só tens de ligar e dizer: Olha, recebi aqui este pedido, no que é que eu te posso ajudar? Então, dá-te uma abertura muito maior para poderes conversar com a pessoa. Muito, muito, muito maior, nem tem comparação. E com esse tráfego pago,
resultou tudo muito bem até ao segundo confinamento. Estamos a falar de valores de faturações baixíssimos, portanto, faturar de género 500 por mês, 1000 por mês, 1500 por mês. E no segundo confinamento, as empresas com essas reuniões, eu tive muitas reuniões, mas ninguém estava a investir, tá? Foi o segundo confinamento, eu acho que foi no início de 2021. Então eu tive ali 2 ou 3 meses sem investir em tráfego pago, isso fez cair o número de clientes, ficar a rasca novamente. Mas depois, quando voltei, e toda a gente voltou para o digital, toda a gente em 2021, parecia que toda a gente que descobriu o digital, pronto, sendo sincero contigo, consegui clientes e à medida que fui evoluindo, o meu modelo de prospecção não mudou muito, portanto estou sempre a investir em tráfego pago. Desde 2021 para aqui, eu não me lembro de ter assim mais que 15 dias parado em termos de tráfego pago, porque realmente é a minha fonte principal de captação de clientes. Claro que hoje em dia, como já estou a trabalhar nisto desde 2020 para cá, já tenho recomendações, indicações, portanto, pessoas que me viram, às vezes pessoas que nem são meus clientes, que falam com outras pessoas e chegam até mim, tá? Já tenho essas indicações, recomendações. De qualquer forma, os anúncios não pararam, tá? Não pararam. Então, esta é outra dica que eu te dou a ti. Estás a ver isto? Do zero. Que é importante tu saberes. Porque tem muitas pessoas que têm alguma adesão e de repente param de fazer aquilo que estava a ter resultados, tá? Então, os meus anúncios de lá para cá foram mudando, o meu funil foi mudando, a narrativa dos anúncios foi mudando, o público e o tipo de cliente foi mudando, o produto e o serviço foi mudando também, mas existe uma coisa que ainda continua, que é os anúncios na parte da prospecção. Então, todos os meses, para ser sincero contigo, todos os meses, no mínimo, eu invisto uns 300 euros por mês só em termos de anúncios, estás a ver? Então, muitos negócios para funcionar precisam ter um espaço físico, tipo uma loja, e essa loja custa tipo 300, 400, 500, por aí vai, por aí para cima, não é? E eles necessitam disso para poder operar. No meu negócio, como é um negócio digital, eu preciso dos anúncios para poder operar. Eu preciso estar a aparecer sempre a pessoas. E tem, curiosamente, muitos negócios que faturam muito mais que eu e investem muito menos em termos de publicidade. Para mim, se eu for a ver tudo que eu investi em anúncios, comparado com o retorno que eu tenho, como é óbvio, é um lucro gigantesco, é um ROI gigantesco, porque aquilo resulta. E porque todos os meus clientes, direto ou indiretamente, vêm daí. Tirando aquela fase inicial do primeiro ano, onde eu andava a experimentar diversas coisas e andava a disparar para diversos lados, depois, em 2021, fixei-me com tráfego pago e a partir daí foi o que me fez crescer. Porque eu tive algo previsível em termos de captação de clientes. Percebes? É isto onde eu quero chegar. E às vezes perguntam-me, porque às vezes falo para outros profissionais de marketing, e do género, o pessoal tem tendência a imitar aquilo que eu estou a fazer agora. Mas se eu tivesse a rasca de dinheiro e se tivesse com pouca faturação, eu não faria o que eu estou a fazer agora. Eu faria exatamente a mesma estratégia inicial. Então, eu não vou chatear pessoas. Eu vou fazer anúncios, oferecer coisas a pessoas e vou fazer com que tenha oportunidade de poder conversar com outra pessoa. Porque se eu tiver a oportunidade de poder conversar com outra pessoa, eu consigo ver quais as necessidades dela e se o meu serviço colmatar essas necessidades, então eu vou vender. É tão simples assim. Só que eu acho que existe uma ideia de várias ideias pré-concebidas do que é vendas. E as pessoas pensam que vender é chato, vender é isto, para vender eu tenho que falar muito. E é exatamente o oposto. É ouvir a pessoa, ver as necessidades que ela tem. E repara, se eu faço uma reunião com a pessoa que ela diz, não, para mim está tudo bem, olha, está a funcionar tudo bem, não sinto, em termos de marketing digital, não sinto que preciso de mais nada. Então eu não vou estar a impingir nada. Mas, se essa pessoa diz e conta-me as suas experiências e de repente diz, olha, eu precisava era de alguém para me gerir a parte das redes sociais, neste momento eu não lhe conseguiria ajudar nisso porque não tenho esse serviço, mas talvez possa indicar alguém da minha confiança que poderia realizar aquele serviço. Então, o objetivo aqui, em termos de falar com pessoas, estar com pessoas, é por aí, tá? É poder conseguir ajudar. Claro que tu vais ajudar através de um serviço, existe aqui uma troca comercial, mas de facto, tu não vais conseguir empurrar a ninguém um serviço que ela não precisa, porque se ela não precisa, ela não vai comprar.
Então é uma venda consultiva, digamos assim. Eu pergunto o que é que a pessoa precisa, ela diz-me, se eu conseguir suprir aquilo que ela necessita, perfeito. Se não, perfeito na mesma. Tu falaste com um contacto, tu tiveste uma pessoa que te conheceu, tu conheceste mais uma pessoa e quem sabe vocês não vão fechar hoje, mas quem sabe ela não vai indicar para outra pessoa. Aconteceu várias vezes aqui comigo no meu negócio também. Então, a diferença deu para imensos negócios, e olhando de uma forma fria, e resumindo até agora aquilo que nós estamos a falar, a diferença de mim para outras pessoas que não têm tantos resultados na mesma área, vou-te dizer qual foi. Primeiro, eu estava numa situação de extrema necessidade, precisava de fazer acontecer, então não fiquei confortável. Tive de colocar-me em situações de desconforto, tipo ligar e fazer coisas assim, portanto, coisas que eu não gostava de fazer e tive de as fazer, tá? Eu sempre vi, e algumas pessoas ficam confortáveis em termos de faturação, porque chegam ali aos 1000, 2000 e ficam confortáveis porque têm outras fontes de rendimento, ou porque é quase como, pronto, a minha esposa está a trabalhar, ela traz 1000 para casa, se eu trouxer mais 1000 de faturação, já vai ser um complemento. Ou então em regime de part-time, eu estou a trabalhar, estou a receber 1000 e ainda vou conseguir um extra que é outros 1500 de faturação. Então é um bom complemento. Como eu tive sorte, barra azar, da minha esposa não estar a trabalhar e não estar até este momento, eu sabia que faturar 1000, 2000, 3000 ia ser muito pouco. Até porque é faturação, não é lucro. Tem despesas, tens contabilidade, tens impostos, portanto, tens uma data de despesas que vão acabar por aparecer, tens imensas ferramentas para gastar dinheiro. Então eu sabia que, pá, mesmo 5000 em termos de faturações mensais iam ser muito pouco para o esforço que eu estou a fazer. Porque chegou a um ponto que eu estava a ler, eu houve um ano, se eu não me engano, se foi 2021 ou 2022, que eu não lia nada e comecei a ler livros, não é romances, como é óbvio, são livros de negócios, autoajuda, desenvolvimento pessoal, marketing. Eu cheguei a ler para uns 60 livros por ano. Como é óbvio, hoje não estou nesse ritmo, apesar de ler, vou lendo, vou estudando, vou fazendo cursos, mas naquele ano eu estava a fazer um sacrifício brutal. Acordar às 5 da manhã, tens responsabilidade, tens de lidar com o dinheiro das outras pessoas, se eu estiveres a gerir o tráfego pago de outros negócios. Portanto, é uma responsabilidade muito grande e eu não vou ter essa responsabilidade muito grande por apenas 1000 euros por mês de faturação, que nem sequer é lucro. Não faz sentido nenhum. Então, olhando para trás, é isso que eu vejo. Estava numa situação que eu tinha de fazer acontecer, estava numa situação onde eu tive de sair fora da minha zona de conforto, não havia escapatória e mantive naquilo que me dá resultados. Agora, se calhar para outras pessoas, isto tem a ver com. Eu não sei se já ouviste falar no modelo DISC, tá? O modelo comportamental DISC. Pronto. O meu LD, sou uma pessoa dominante que gosta de ter o controle, tá? Então, para mim, esse modelo de prospecção dá-me muito controle, eu sinto-me muito confiante com ele. Agora, há outras pessoas que eu olho para elas, os Ds é fácil de saber e os Is também, são as pessoas do tipo influente. Essas pessoas do tipo influente são pessoas que necessitam e gostam bastante de estar e de falar com outras pessoas, que é o perfil, eu diria, o perfil mais vendedor aqui de todos que existe, tá? E esse perfil D é aquele tipo de pessoas que, se tivesse como eu aqui num escritório, num quarto, fechado todo dia, ia ser super infeliz. Muito, muito, muito infeliz. Não ia ficar contente. E esse tipo de pessoas eu já devia ter sucesso, não com anúncios, mas só estar em eventos, reuniões, estar com outras pessoas, falar com outras pessoas. Então, o ambiente deles é completamente diferente. Para mim, o que resultou foi o tráfego pago. Mas pode ser para ti, se fores uma pessoa influente, se fores uma pessoa super extrovertida, consegues fazer mais negócios estar na rua, estar no mundo externo, do que propriamente só aqui no digital a fazer reuniões, tá? Então, outra coisa que eu me apercebi nesta minha jornada, ao longo destes 5 anos, foi: tu tens de conhecer muito bem a ti próprio. Porque eu não iria conseguir estar a fazer isso que a outra pessoa fez, de estar na rua a falar sobre o meu negócio e estar nos eventos de networking. Eu não conseguiria isso.
E outra pessoa com esse perfil do I, o perfil influente, também não iria conseguir fazer aquilo que estava a fazer. Então, eu aprendi muito isso que tu, para ter sucesso, tu precisas de conhecer. Tu precisas conhecer os teus limites. Tu precisas estar a fazer algo que tu gostes minimamente. Porque senão vai aparecer alguém que te vai ultrapassar. Não tens hipótese. Não tens hipótese. Simples assim. Porque eu faço isto e faço sem me cansar. E outra pessoa está a fazer um esforço enorme. Tá? É uma diferença abismal. Tu não vais conseguir perdurar e fazer aquilo durante muito tempo se tu não vais conseguir, tu não vais estar o tempo suficiente para que aquilo comece a apresentar os primeiros resultados. Entendes onde eu quero chegar? Portanto, estes foram os pontos assim mais importantes aqui da minha trajetória enquanto empreendedor. Eu espero que tu tenhas gostado aqui deste vídeo e se gostaste, dá aí um like e a gente se vê num próximo. Um abraço.